Ora, bom dia, aqui fala a Levita Lourdes. Vamos falar um pouco agora o grau da fé. Como nós fizemos o outro vídeo, foi o grau da fé 0. E agora vamos falar um pouco de grau fé pequena. O grau fé pequena quer dizer o quê? Se nós formos a Lucas 12, 22, 31, se litamos pela nossa vida. Vamos falar um pouco da nossa vida, assim um pouco. Não estejeis, Jesus diz, não estejeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto o corpo, pelo que haveis de vestir. E depois continua, e depois mais à frente diz assim: considerai os corvos, que não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, contudo Deus alimenta. Enquanto mais nós valeis vós do que as aves. Quer dizer o quê? Que nós somos mais para Deus. Se Deus dá às aves, aos pássaros, aos corvos, comida, água, e não trabalham, vá lá, nós que trabalhamos, sabemos que nós estamos a construir para a nossa vida e ainda estamos preocupados o dia da manhã? Não podemos ficar preocupados o dia da manhã que Deus vai nos dar, porque se nós não tivermos dinheiro então nós não vamos comer. Não é isso que Deus quer dizer. Deus diz, nós vamos ajudar o nosso próximo, né? E não tenhamos a preocupar o dia da manhã, porque Deus age de uma maneira diferente de que nós pensamos, ou que nós estamos habituados a viver. Porque Deus podemos não ter hoje dinheiro, agora vou falar em dinheiro, né? Hoje não podemos não ter dinheiro, mas amanhã pode haver. Não vamos preocupar com isso. Porque nós temos alimentação em casa. Mesmo que nós não tivermos, Deus vai pôr algo no coração de alguém para vir ajudar-nos. Porque Deus sabe que nós temos fé com Ele, né? Mas vamos falar no grau fé pequena. Então, repare, se Jesus chamou aos homens de pouca fé, a quem anda preocupado. Isso, se nós andarmos preocupados com o dia da manhã, isso é um grau fé pequena, porque nós só estamos habituados a pensar assim, hoje, ontem e hoje, ontem. E depois nós pensamos assim, eu esqueci o dia da manhã. Então agora tenho que preocupar com o dia da manhã. Não, ainda não chegou esse dia. Porquê é que não vamos preocupar com o dia da manhã que ainda não chegou? Né? Então, quem vive preocupada com um problema, seja financeiro, seja doença, seja de amor ou assim, ou com ansiedade, olhar para as contas para pagar, muitas vezes, eu falo por mim, eu muitas vezes olho para as minhas contas e digo assim, meu Deus, como é que eu vou pagar esta conta? Mas eu digo, Deus, estás em primeiro lugar da minha vida, sou a tua serva, estou aqui, então está nas tuas mãos. Isso é aquilo que eu falo, estou a falar a fé grande, a fé coisa, né? Porque eu pus o meu problema nas mãos de Deus. Mas há pessoas que têm fé pequena, pouca fé, é fé pequena, pouca fé insuficiente. A fé que não chega para remover montanhas que está à sua frente. É verdade. Porquê? Nós não vamos... As pessoas que pensam em pequeno só veem aquela parte pequena. Não é isso que Deus diz para nós vermos. Nós temos que ver a nossa fé
grande. Nós temos que ver, pintar a nossa tela do nosso coração para viver em grande. Uma grande enfermidade, uma grande dívida, ou como que é como que tem dinheiro, mas não é suficiente para comprar uma casa nova, um exemplo. Suficiente para comprar um casaco, mas insuficiente para comprar coisas grandes. Há muitas pessoas que pensam assim, eu quero comprar uma casa, mas não tenho dinheiro. Mas, para isso, temos que batalhar, temos que trabalhar, temos que e temos que ter sabedoria. Muita sabedoria. Pensar o quê? Sabedoria. Sabedoria é pôr em Deus em primeiro lugar na nossa vida. Mesmo que Deus diz assim, não te preocupeis o teu dia da manhã, mas vai ajudar o teu próximo, é isso que tens que fazer. Ajudar o teu próximo. E não preocupar o dia da manhã. Mas eu quero comprar a minha casa, meu Deus, mas como é que eu vou comprar a minha casa se eu vou ajudar o meu próximo? Isso já é fé pequena. Porquê? O que é que Deus diz em primeiro lugar? Ajudar o seu próximo. E depois tudo vai ser acrescentado por Deus. Por exemplo, Pedro. Pedro amava Jesus. Pedro servia a Jesus. No entanto, Jesus disse que ele tinha pouca fé. Vamos ver um pouco. Está escrito em Mateus 14, 27 a 31. Pedro andou por cima das águas, por cima do mar. Disse Jesus, vem. Pedro, descendo do barco, andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, ele sentiu um vento e teve medo. Começando a submergir, clamou, Senhor, salva-me. Porquê? Porque ele tirou os olhos postos em Jesus e começou a afundar. É como nós. Se nós tirarmos os olhos em Jesus, nós também afundamos. Se nós não fazemos os mandamentos que Deus nos manda, que Jesus nos manda, também vamos afundar. Imediatamente estendeu Jesus a mão e segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que é que duvidaste? Exatamente. É isso que nós temos que ver. Se Deus diz, não preocupeis o dia da manhã, então não vamos preocupar. O que nós vamos comer, o que é que nós vamos beber, o que é que nós vamos vestir. Mas sim, nós vamos ajudar as pessoas, ajudar o nosso próximo. É um mandamento que Deus nos manda, ajudar o nosso próximo. É isso que nós temos que fazer. Nesta epidemia de Covid, há muitas pessoas que sofrem na vida, que estavam bem na vida, estavam com mais ou menos vida organizada, de repente ficaram sem trabalho, ficaram sem comida, sem casa, porque não tiveram trabalho, não tinham trabalho, não podiam pagar a sua renda, as suas coisas, estão a morar na rua. Então o que é que nós temos que fazer? Nós cristãos, nós temos que ajudar essas pessoas e não preocuparmos o nosso dia da manhã, porque nós sabemos que o nosso dia da manhã está com Deus. Se nós ajudarmos o nosso próximo, Deus também nos ajuda, também nos sustentará. É difícil compreender um pouco, porque nós vamos pensar assim, poxa, mas eu na minha conta tenho um exemplo, na minha conta tenho 100 euros. Se eu tirar 50 para comprar alimentação para o meu próximo, vou ficar com 50. Mas será que eu vou conseguir pagar as minhas contas e ter... pagar as minhas contas e trazer a alimentação para a minha casa, pagar a minha casa, pagar as minhas dívidas? Não, Deus, eu não posso ajudar o meu próximo porque tenho minhas dívidas para pagar.
Oh Deus, este mês eu não posso dar o meu dízimo porque eu tenho dívidas para pagar. Não! Eu falo um exemplo que me aconteceu que aconteceu na minha vida. Eu também tenho muitas provações, muitas tribulações na minha vida. E eu, por estar muito agarrada à palavra de Deus, eu ponho mesmo Deus em primeiro lugar da minha vida. E não é para eu ser uma serva de Deus que eu não dou os meus dízimos, que eu não dou a minha vida para Deus, que eu não sirvo 24/24. Sirvo sim. Nos maus momentos que na minha vida que passei, eu sempre pus Deus em primeiro lugar. Eu nunca preocupei daquilo que eu vou pagar ao amanhã. Uma fatura que veio. Já me chegou um sentimento de dizer assim, Deus, este mês, se eu der o meu dízimo, será que eu vou conseguir pagar a minha conta amanhã? Se eu tenho só este dinheiro. E Deus falou comigo, filha, então, quem tu és em mim? Tu és uma serva de Deus? Praticas a palavra e estás a ficar com medo da palavra, daquilo que eu te falo? Se eu sou sincero, se eu sou sincero, sou teu amigo, se eu te ajudo e vou-te ajudar sempre na minha vida, porque é que tu estás a ter pouca fé? Não, isso não é de Deus. E quando vêm estas coisas à minha mente, eu digo assim, alto. Uma serva de Deus não pensa assim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é já entregar os meus dízimos à igreja. Entregar já os meus dízimos à igreja, não é a igreja em si, a Deus. A Deus, eu entrego os meus dízimos a Deus. Ou entrego a minha saúde a Deus, entrego os meus filhos a Deus, entrego a minha família a Deus. Eu entrego tudo a Deus. Ponho tudo em primeiro lugar, ponho Deus em primeiro lugar. Na minha vida, a área financeira, a área entre a família, em tudo. Saúde, mesmo quando eu acordo, eu agradeço a Deus pelo ar que eu respiro, pelo sopro da vida que Ele me deu. E a primeira coisa que eu faço é falar com Deus. Já estou a dizer bom dia a Deus, já estou a dizer tudo. E começo a interceder, começo a fazer a minha oração, começo a ter o meu PDC, que é diariamente falar com Deus, pôr Deus em primeiro lugar, fazer minhas orações. PDC quer dizer uma preparação diária de um cristão. Não é, por exemplo, se eu tirar 5 minutos do meu tempo de manhã para te falar com Deus e agradecer a Deus tudo que Ele já me deu e vai me dar, não é nada. Depois Deus ainda me sustentará, ainda vai me dar mais minutos para eu conseguir vestir os meus filhos, preparar o pequeno almoço deles, fazer tudo. Tenho um dia 24 horas completamente bem. E então Pedro andou por cima do mar enquanto olhou para Jesus. E só se começou a afundar quando tirou os olhos em Jesus. É isso. Versículos bíblicos. Se nós tirarmos nossos olhos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, desculpem, nós tirarmos os olhos na palavra de Deus, né? Já estamos a afundar. Porque aqui, neste livro, é as verdades. Está as verdades.
verdades para a nossa saúde, na área de saúde, na área financeira, na área do amor, na prosperidade. É isso. E depois, nos ventos. Nos ventos é o quê? É o temporal. Toda a gente passa no temporais. Toda a gente. Até eu. Como uma serva de Deus, eu passo no temporal todos os dias. E passo bastantes. Muitos bastantes. E danos que alguém causou. Nós pensamos aquilo que as pessoas o mal que nos fazem. Nós não podemos pensar nessas coisas. Ou nas injustiças que nos fizeram, falaram mal de nós. Fé pequena é olhar para os problemas e doenças e etc. Nós não podemos olhar para essas coisas, mas sim temos de olhar para Jesus, na palavra que Ele diz. Se Ele diz em Filipenses 4,19, eu, teu Deus, supro todas as tuas necessidades. Então, porquê é que nós estamos com pensar se o dia da manhã? Se Deus já diz que está-nos a suprir todas as nossas necessidades, se Deus já supriu a minha necessidade hoje, então Ele amanhã também vai me suprir, porque Deus é comigo todos os dias da minha vida. Pedro teve fé insuficiente, porque não foi insuficiente para levar até Jesus. No meio do caminho, a sua fé esgotou-se. Há muitas pessoas crentes, no meio da sua caminhada, a sua fé descai, afunda-se. Porquê? Porque dá ouvido às pessoas de fora, esquecem-se que há um Deus poderoso, vivo, há um Jesus vivo, há um Jesus que veio à Terra para nos salvar, morreu por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia e tirou as chaves da vida para nos dar a vida e vida com abundância. Há muitas pessoas que se esquecem dessas coisas, mas não podemos esquecer aquilo que Jesus veio fazer à Terra. A fé é tão importante na área de um cristão, porque sem fé nós não podemos agradar a Deus. Se temos fé, fé a Deus que agrada muito a pessoa que tem fé, que agarra-se mesmo completamente a Deus, próspere a Deus, esteja ali de joelhos, orar para os outros, interceder pelos outros. Não quer só para mim, não. Também temos que interceder pelos outros, pelas pessoas que estão no UTI, pela Covid. Temos de interceder por essas pessoas, aquelas pessoas que não conheceram, ainda não conhecem a palavra de Deus. Temos que interceder pelas pessoas que ainda não conhecem este Deus que é tão maravilhoso, que nós já conhecemos. Este Jesus tão grande, maravilhoso, que nos faz apaixonar cada vez mais por Ele. Temos de interceder para essas pessoas que não conhecem. Porque há muitas pessoas que dizem, eu conheço um Deus, mas não sei se Ele existe. Mas nós cristãos sabemos que Ele existe. Que há céu, há o paraíso e há o inferno. E nós, como nós temos aqui, como cristãos, temos de dar a palavra a essas pessoas lá fora, para conhecer a palavra de Deus, para não ir ao inferno. Não quer dizer que nós somos religiosos, não. Nós temos que praticar o Evangelho de Deus. Temos que ir lá fora. O que é que Jesus, quando foi para o Pai, disse o quê? Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Nós só vamos dar a palavra. Se essa pessoa aceitou, será salva. Glória a Deus. Mais uma alma conquistada para Jesus. Se essa pessoa ainda não acreditou, não quer saber de Deus, nem quer saber de Jesus, nós não vamos criminar. Não vamos
criticar, mas vamos pôr na brecha, vamos interceder por essa pessoa. Até que porque o Espírito Santo toque no coração dessa pessoa, para essa pessoa ir a Jesus e receber Jesus como seu Senhor Salvador da sua vida. É muito importante. Agora vocês perguntam assim, mas o que é que tem a ver salvação com pouca fé? Eu falo porque eu também eu muitas vezes, eu ando muitas vezes na rua. Não é só para eu servir a Deus como cantar, adorar a Deus ou servir a Deus na igreja. Não, eu também vou à rua. Eu vou falar com as pessoas sem abrigo. Eu estou em várias campanhas na nossa igreja, no nosso ministério, de servir. Aos sábados, quando eu não tenho espetáculos para fazer ou palavras para dar, pregar a palavra de Deus, eu me junto no meio do nosso ministério, dos nossos servos abençoados, e vamos lá à rua. E é tão bom falar com as pessoas que estão na rua, saber um pouco da vida delas, não de mau sentido, mas ajudar, dar um pouco de atenção, um pouco de amor, até me dá vontade de chorar. Dar um pouco de amor, um pouco de carinho, dar um alimento, dar uma refeição, a refeição carnal para comer, e uma refeição espiritual para essa pessoa sentir que o amor de Deus é tão grande nas nossas vidas, que nós temos que ajudar o nosso próximo. Se vocês soubessem, se andassem na rua e ouvissem muitas das pessoas que dizem que não têm que comer, não têm onde dormir, têm filhos, que dormem na rua, nos cantos, naquele chão frio. É isso, meus amigos. Nós temos de ter fé grande. Não podemos ter fé pequena. Não podemos duvidar que está aqui dentro. Que está aqui dentro é muito importante nas nossas vidas. O que se está-se a passar no mundo inteiro. Muitas pessoas a morrer. Será que elas já conheceram a palavra de Deus? Será que essas pessoas já conheceram este amor tão fundo que nós temos por Deus? Ainda há muitas pessoas a dizerem que Deus não existe. Se existisse, não havia estes problemas todos. Por que é que essas pessoas não voltem para Jesus? Antes de falarem de Jesus e de Deus. Dizer, porque é que Deus não acaba com este vírus? Mas também está no Apocalipse dizer. Está muita coisa no Apocalipse. Tribulações que no mundo passa. Eu agarro muito na palavra de Deus. Agarro muito todos os dias a Deus. E é tão bom fazer o bom, é tão bom e agradável servir a Deus. Eu quando vou à rua distribuir alimentação para as pessoas e falar um pouco com elas. Muitas pessoas dizem assim, mas não tens medo de apanhar o Covid? Não tens medo de falar com essas pessoas? Não tenho medo.
porque eu sei para onde eu vou. Eu fico grata a Deus quando eu acabo o dia de servir a Deus, de entregar tudo às pessoas lá fora, a minha vida. Nós andamos tanto em Bruxelas, andamos tanto carregados com alimentação atrás de nós para dar às pessoas. E sabemos que temos um governo que podia ajudar as pessoas cá fora. Que têm tudo do bom e do melhor lá dentro de casa. Mas nós não olhamos para isso. Nós olhamos para a palavra de Deus que diz: ajuda o teu próximo como a ti mesmo. Ou ama o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo aquela pessoa que está ao meu próximo? Como é que eu posso dizer que eu sirvo a Deus se eu não sirvo a pessoa que está cá fora? Se eu não ajudo a pessoa que está cá fora? Se eu não quero saber essa pessoa cá fora? Não, então eu não sou serva de Deus. Então eu, como serva de Deus, tenho que fazer tudo o que está aqui escrito. Se tudo está aqui escrito, se eu fizer, então sirva a Deus. Ajudar o meu próximo, falar a cura divina na vida das pessoas, na minha vida. Eu não quero ser como um Pedro, que andou pelas águas e depois tira os olhos em Jesus e afunda-se. Não, eu não quero ser como ele. Eu quero ser acima dele. Desculpem. Acima dele. Acima dele de quê? Não quer dizer que ele foi um mau servo. Não. Ele até foi bom servo, porque ele evangelizou com Jesus. Ele estava ao lado de Jesus. Mas houve um tempo que ele tirou os olhos em Jesus. E eu não quero tirar os olhos em Jesus. Eu quero chegar a Jesus. Mas no meio do caminho, o diabo sopra os ventos contrários e tira os olhos em Jesus. E faz-nos tirar os olhos em Jesus. Nós temos de ter atenção para aquilo que nós ouvimos, que nós pensamos, porque às vezes o diabo quer falar à nossa mente e nós temos que ver e ter atenção como nós ouvir. Para onde olhar então? Para a palavra de Deus. Para Jesus. Quando vêm esses ventos, esses temporais, esses ventos assim que sopram e pensam que vamos cair, estamos a abanar, nós estamos agarrados na rocha, mas abana-se, mas não cai. Porquê? Porque nós olhamos para Jesus. Fé grande é olhar para a palavra de Deus e não para os problemas. Pensar o que a palavra de Deus diz em relação ao problema. Falar ao mesmo que a palavra de Deus diz. Agora vou falar na fé grande. Olhar para Jesus, olhar para a palavra, não olhar para o problema, não pensar do problema, falar, é muito importante falar o que Deus diz na nossa vida, na palavra de Deus. O que é que Deus diz? Supre as nossas necessidades, então Ele supre todas as nossas necessidades. Se nós estamos debaixo das asas dEle, nós estamos debaixo das asas dEle. Se Deus diz que nós temos vida e vida com abundância, então nós temos vida e vida com abundância. É isso. Semear para nós. Semear para os outros. Vamos dizer, se aquela pessoa vem chegar ao pé de nós e dizer assim, eu estou com este problema, nós dizemos, não estás com nada com esse problema. Olha para Jesus. Deus é tão grande. Deus diz o quê? Se tens vida com abundância. Se o médico dá um relatório que daqui a um mês vais morrer, então, se tu pensares nesse problema, se pensares nisso, nem duras um mês. Se calhar duras horas.
Porque estás sempre ali a lamentar naquele problema. Mas se tu olhares para Jesus e dizes assim, não, se Deus diz que eu tenho vida com abundância, então eu tenho vida com abundância. Então estás a alimentar o teu espírito, estás a alimentar a tua fé e estás a falar todos os versículos bíblicos. Estás a comer a palavra de Deus, estás a mastigar a palavra de Deus dentro de ti. Então, se aquele relatório vai-te dizer que tens um mês de vida, um exemplo, te podes durar 2, 3, 4, 50, 100 anos, ou até mais. Porquê? Porque tu levaste a palavra de Deus até ao fim. O centurião, oficial romano, não frequentava a igreja? Não frequentava a igreja. Não servia a Deus. Mas, no entanto, o que ele tinha, que muitos cristãos não têm, é muita fé. Que todos os cristãos não têm. E não servia a Deus. E não ia à igreja, irmãos. Mas ele tinha muita fé. Se formos ver um pouco em Mateus 8, 5, 13, eu vou só resumindo alguns versículos, mas vocês podem ir, que é Mateus 8, a 5 a 13. Leia com atenção. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se e ele, um centurião, lhe rogava e dizendo: Senhor, meu criado, já em casa, paralítico, horrivelmente atormentado. Respondeu Jesus: Eu irei e curarei. Centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno do que entres debaixo do meu telhado, mas somente dizes uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também o seu homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo isto: vai, e ele vai. E o outro: vem, e ele vem. O meu servo faz isto, e ele faz. Jesus, ouvindo isso, e admirou-se, e disse aos que se seguiam: Em verdade vos digo que ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. O que é que ele fez? Ele disse a Jesus que não era digno que Jesus fosse à casa dele. Porquê? Porque ele não servia a Deus, não era servo de Deus, não seguia a Deus, não ia à igreja dele, mas Jesus viu no coração dele que ele tinha uma grande fé, que só ele simplesmente disse a Jesus: dá uma palavra, dá uma ordem. E Jesus disse: vai, ele já está sarado, ele já está curado. Então, o centurião apenas acreditou que ia acontecer tal coisa, que Jesus falou e ordenou, que a fé de centurião consistiu em ele dizer: Jesus, a tua palavra me basta. Eu não preciso ver em olhos vistos, não preciso sentir nada, mas a tua palavra me basta. A fé crê que já tem nos números de salvações, nas presenças, nas finanças, em casamentos abençoados, em saúde, prosperidade material, sem ver nada ou sem sentir nada. É isso, uma fé grande é nós sabermos que temos fé em Deus, mesmo que nós não vimos em olhos vistos, mas nós sabemos que esta palavra não é em vão, nunca veio para trás em vão, mas sim, a palavra vai sempre em frente com a verdade. Mesmo que nós não sentimos, nós já temos curados, porque a palavra diz: mesmo que não vejas, ou mesmo que não sintas, já estás sarado, já estás curado, já estás próspero, abençoado e tudo. Isso é uma fé grande. Fé grande é não olhar para o problema, mas sim olhar para Jesus.
Não, mesmo que nós não vimos a nossa cura, ou que nós não sentimos a nossa cura, em olhos vistos, mas em olhos espirituais nós já sentimos e nós já vemos a nossa cura, como na nossa área financeira, ou nossa área de relacionamento entre casamentos, ou em prosperidade abençoada. Vai lá, mesmo que nós não vimos ou sentimos, mesmo que nós não vimos e não sentimos, nós sabemos que é o nosso Deus que nós temos que estar agarrados. Porque eu não posso não ver hoje que estou curada, mas espiritualmente eu vejo que já estou curada. E vai ser assim. Porque eu sei que mastigando a palavra de Deus, mastigando quer dizer lendo, não é comer, é como nós temos a servir a Deus ou temos a ler a Bíblia, mas muita gente pensa que ler a Bíblia é ler um livro de história, mas não é. Temos que ler cada versículo e viver em cada versículo. Eu quero ser uma serva de Deus, leal a Deus, 24/24. Então, se Deus deu os mandamentos, temos que fazer os mandamentos. Se Deus diz que nós somos prósperos, nós somos prósperos. Não podemos dizer o contrário. Se Deus diz que supre todas as nossas necessidades, então Ele supre todas as nossas necessidades. Não só na área financeira, nem só na área do amor, nem só na área de saúde, mas Ele nos abençoará noite e dia. Ele nos faz ser prósperos em todas as áreas da nossa vida. Isso é ter fé grande. É confiar nesta palavra, que é a palavra de Deus. Por isso, meus amigos, meus irmãos, amados, a fé é olhar para Jesus, versículos bíblicos, e não para os problemas. Por isso eu vou fazer uma oração. Eu gostava muito de fazer uma oração de fé, mas ainda depois vou querer falar um pouco, viver pela fé. E depois aí vamos fazer uma oração. Este vídeo eu dei as duas, como é de explicar? Dei as duas palavras, a fé pequena e a fé grande. Porque tenho tido muito trabalho, graças a Deus, tenho tido muito trabalho a servir a Deus. Como vocês sabem, eu sirvo a Deus 24/24, e então há pouco tempo que eu não... Há tempo que eu às vezes não consigo entrar online, não consigo entrar online aqui no YouTube, no Instagram ou assim, mas não quer dizer que eu não de vez em quando não vou lá ver qualquer coisa, mas a minha vida é corrida, então neste vídeo fiz dois falei a palavra fé pequena e fé grande. No outro vídeo anterior falei na fé grau 0, e agora no próximo vídeo vou falar viver pela fé. Então, com vocês fica a Levita Lourdes. Um beijo. Tchau.